Bom dia a todos. Eu queria falar um pouquinho, brevemente, mas sobre o estilo PT de forjar dossiês. Esse proceder do PT, normalmente em campanhas eleitorais ou diante de assuntos desgastantes da própria agremiação, são corriqueiros na própria história do partido. Eu lembro alguns episódios. Ilhas Caimã, acho que todos acompanharam, e no final o denunciante, o senhor Caio Fábio, foi preso. Lista de Furnas, que também foi forjada no ano de 2005, e depois o senhor Monteiro, Nilton Monteiro, foi preso em 2 outras oportunidades. O dossiê dos aloprados, que aqui o episódio da Siemens nos remete a um episódio muito parecido, que eu definiria como Aloprados 2, com uma diferença que falarei agora em breve. O dossiê dos aloprados, foram presos aquele que foi o tesoureiro do PT e aquele que se intitulava o advogado do PT, o Gedimar e o Valdebran. O dossiê com gastos da família FHC durante o governo, durante o episódio dos cartões corporativos, a senhora Irenice foi flagrada, assessora da Dilma, foi flagrada efetivamente formatando um dossiê contra a família do Fernando Henrique Cardoso de gastos que eram gastos sigilosos. E o episódio, por fim, quando o candidato a presidente da República, José Serra, que foi encontrado na campanha da presidente Dilma, foi encontrado material de quebra de sigilo da filha do José Serra e do ex-ministro Eduardo Jorge. Então, são episódios históricos e que, a nosso sentir, o episódio Siemens segue o mesmo roteiro. Nós fizemos aqui algumas ponderações para dar um histórico. Primeiro, o ministro recebe a tal denúncia do denunciante na sua casa, em São Paulo, entregue por um companheiro de partido, deputado estadual, que coordenou a campanha do Haddad e hoje é secretário municipal dele. Ele não recebeu oficialmente, não recebeu de órgãos oficiais e nem pelos meios legais. Portanto, quando ele diz, se eu não entregasse à Polícia Federal, eu prevaricava, ele falta com a verdade, porque esse documento não chegou a ele oficialmente, nem legalmente, e nem pelos mecanismos legais, Ministério Público, Polícia Federal, longe disso. Foi um companheiro de partido que foi à casa do ministro, oficiosamente, discutir com ele sobre esse documento. Primeiro ponto que já merece ser destacado. Segundo ponto, um documento não assinado, um documento falso, um documento apócrifo. Isso também é relevante? Bastante relevante. Um ministro da Justiça se dispor a receber em sua casa em São Paulo uma denúncia formatada de forma genérica contra os 3 governadores do PSDB, e especificamente contra pessoas que têm a mais alta respeitabilidade do partido, evidentemente que o foco era atingir a imagem do PSDB. Esse documento é anônimo, recebido na casa dele já causa sinceramente uma repulsa, porque não é o local dele receber um documento dessa natureza. Agora, esse documento não ser assinado é a segunda repulsa que nos causa. A terceira repulsa é que o documento que ele recebeu, e o denunciante hoje nega que tenha feito, mas o documento que ele recebeu à época e disse que entregou à Polícia Federal, esse documento vinha acompanhado de um pedido de cargo, no qual o denunciante dizia, com todas as letras, para este acordo não corre risco, mas solicito a indicação para um cargo na Vale do Rio Doce. Textualmente dizendo, o acordo que proponho não tem nenhum risco, mas envolve minha indicação para uma diretoria executiva da Vale no médio prazo. Senhores, eu sou promotor de justiça e estou como deputado federal. Ele é procurador do município de São Paulo. Ele é doutor em Direito. É o ministro da Justiça. Um documento não assinado, um documento que foi entregue na sua casa por um companheiro de partido e que, ao final, pede um cargo na Vale do Rio Doce. O que fazia ali o deputado Simão Pedro? Foi discutir com o ministro se o ministro tinha capacidade de viabilizar o cargo? Eu não sei. Eu me permito fazer essas indagações. Será que o Simão Pedro não tinha condições, ele mesmo, de dar o cargo, porque envolvia o governo federal, e foi buscar
apoio, suporte no ministro da Justiça, o papel que o ministro fez ao receber um documento falso na sua casa com pedido de emprego foi um papel que não se coaduna com o papel de um ministro de Estado, ainda mais com o ministro da Justiça. Importantíssimo aqui reafirmar isto. Não tem sentido esse documento se qualquer pessoa séria recebe, no máximo chama seus assessores para rirem juntos, rasga o documento e joga no lixo. Não tem essa história de que é prevaricação. Ele não recebeu do Ministério Público, não recebeu da Polícia Federal e não recebeu no Ministério. Foi conversa de companheiros de partido na casa dele. Eu não conheço nenhum histórico de documento anônimo, sem assinatura, em que se pede um cargo, o denunciante pede para a autoridade um cargo para poder fazer o acordo, o termo acordo foi utilizado pelo denunciante, e que o ministro leve adiante. Levou adiante de que forma? Entregou a superintendência e pediu que investigasse. Oficializou? Não. E mais do que isso, no dia 21, às 7 horas da manhã, em todas as bancas já estava o Estado de São Paulo dizendo claramente que esse documento foi entregue pelo CAD, porque o delegado de polícia disse, quem me entregou esse documento foi o CAD. Permaneceu silente, ficou em silêncio dia 21, ficou em silêncio dia 22, na noite do dia 22. Quando questionado pela Veja, teve que dizer que foi ele o autor da entrega e não o CAD. Uma sucessão de desmentidos, uma sucessão de equívocos e uma postura inconcebível. A bancada do PSDB que represento tem clareza de que o afastamento dele, para que a gente possa ter uma investigação isenta, é condição sine qua non para que realmente nós tenhamos uma investigação adequada sobre um caso desta gravidade. A única diferença deste episódio para o episódio... Então, a única diferença deste episódio para o episódio dos aloprados é que no episódio dos aloprados, o presidente Lula disse é um bando de petistas aloprados porque não tinham cargos de relevância no governo. Estes aloprados, um é ministro de Estado, outro secretário municipal e o outro preside o CAD. Portanto, eu faço esse registro, devolvendo a palavra aqui ao presidente.